uns, bom dia para outros, boa tarde para outros, dependendo do horário que você esteja me assistindo. Mas o importante é saber se você está bem, está bom de saúde, se está tudo correndo bem, se está tudo na paz de Cristo, se você está em paz. Nós, os crentes, precisamos aprender a gozar a paz que Cristo nos dá. Ou seja, viver essa paz, sentir essa paz. Talvez você diga assim, mas como podemos sentir paz em meio ao turbilhão de coisas que acontecem? Faça como as mães. Os filhos, as crianças, fazem um verdadeiro inferno em volta dela, mas ela está em paz com seus filhos. Ela tem paz com seus filhos. Ela até sente falta daquela bagunça. Não é que a gente vai sentir falta da bagunça do mundo, mas a gente precisa aprender a viver neste mundo que jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, mas nós estamos em Cristo. Temos que aprender a ver e evitar de sofrer. Ou seja, compreender, assimilar as coisas. Fulano matou a mulher matou o marido, coisa mataram os filhos. Isso é normal no mundo de hoje. Normal no bom sentido, não é? Normal no bom sentido. Isso faz parte do que a Bíblia fala, dos sofrimentos. Veja bem, o princípio das dores. Isso é só o princípio das dores. Os irmãos vão saber de muita coisa futuramente. Vão ver muita coisa ruim. E é o que a gente está percebendo, é o que a gente está sentindo. Nós mesmos sofremos na pele determinadas coisas que dá vontade de gritar. Senhor, mas por que isso, tal, e etc. Mas não entre em pânico. Simplesmente deixe a vida fluir. Uns morrem, outros nascem. Me nasceu agora sexta-feira passada, né? Sexta-feira agora que passou, me nasceu uma netinha pela madrugada. Em contrapartida, muitos estão morrendo e outros estão nascendo. E é a vida. A própria palavra diz que quando Cristo vier buscar a sua igreja, muitos estarão se casando, outros se dando em casamento. Vai ter gente que está passeando de avião, vai ter gente que está andando na rua, vai ter gente que está no mercado comprando, vai ter gente que está sepultando alguém, vai ter gente que está dando a luz a alguém. Tudo estará acontecendo normalmente. E aí Cristo chegará e levará os seus. E a importância da nossa salvação é essa, é que nós vamos subir com Cristo em nome de Jesus e para a honra e glória do seu nome. Amém? E é isso que eu desejo para vocês. Continuem a vida com naturalidade, mas façam aquilo que é bom e agradável a Deus. Frequentem os cultos, adorem ao Senhor, louvem a Deus. Não gastem mal gasto o seu dinheiro. Saiba gastar aquilo que você, com muito suor, alcançou, dê valor. Não gaste. Há pessoas que dizem, dinheiro foi feito para gastar. Foi, o dinheiro é a moeda, né? É com a moeda que se compra os alimentos, é com a moeda que se paga os transportes, é com a moeda que se faz tudo. Mas não precisa estragar. Podem compreender isso? Porque amanhã você pode precisar e não ter. Então evite de estragar. Deus abençoe. Vamos ler a palavra de Deus, vamos ao que interessa. Depois vamos fazer uma breve oração. Eu hoje estava lendo ainda há pouco aqui a palavra e separei, ainda no livro de Lucas, como nós fizemos semana passada, eu encontrei aqui uma passagem tão conhecida, mas tão agradável, que é a conversão de Zaqueu. Está em Lucas capítulo 19 e diz assim exatamente. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade.
eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Somente até aí. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma breve oração ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor, por mais esse momento propício, onde estamos falando da Tua palavra com os Teus filhos, pois temos lido um texto onde o Teu Filho Jesus passou por essa situação interessante que nos deixa grandes lições. E eu tenho, Senhor, a felicidade de poder falar ao Teu povo a esse respeito. Porque grandes ensinamentos temos aqui, muitas coisas para aprender, mas a maior delas é que quando a salvação chega para nós, há grandes mudanças em nossa vida. Então, Senhor, nos ajuda, esclarece aos Teus filhos a respeito dessas mudanças, porque coisas maravilhosas o Senhor tem feito nas nossas vidas e quer fazer na vida dos Teus filhos todos. Ajuda-nos, ó Pai, a unção do Teu Espírito, a falar aquilo que Te apraz, e não pura e simplesmente o que nós humanos queremos falar, mas que seja a Tua vontade, que seja dito a Tua palavra, para a honra e glória do Teu nome e em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, como eu disse e repito, uma palavra simples, conhecida, abençoadora, bastante abençoadora, e os irmãos não reparem que eu ainda estou com resquícios de gripe, mas estou ficando bom, graças a Deus, bom da gripe, porque homem bom não existe. O que nós temos aqui é uma ação interessante da parte de Zaqueu, que foi reconhecida por Jesus como mudança de vida. E só há salvação quando nós mudamos de vida. É por isso, veja bem, é por isso que se chama conversão. Por que a gente se converte ao Senhor? Porque a gente tinha uma linha de conduta. A gente ia num sentido e de repente brilhou aquela luz e nasceu algo no nosso coração de repente que nos leva a mudar, e nós agora mudamos o sentido. Vamos no outro sentido agora. Íamos direto para o inferno. Agora estamos indo em direção aos céus. Essa é a grande mudança. Esse é o tópico da conversão. Podem compreender isto? Vamos entender à luz da palavra. Lucas 19, como eu já disse para os irmãos, a partir do versículo 1, entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. A gente fala atravessava a cidade, não era nenhuma megalópole como hoje, grandes cidades, trânsito para cá e para cá, não.
Hoje seria uma vila lá no meio do mato, talvez, provavelmente estrada de chão e assim sucessivamente. Carros nenhum, a não ser talvez carro de boi, claro. Mas ele atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, ou seja, ele era chefe dos que trabalhavam no serviço público. Via de regra, a maioria dos que trabalhavam no serviço público, como estava sendo a cidade governada pelos romanos, eles trabalhavam para os romanos. E só pelo fato de eles trabalharem para os romanos já eram considerados desonestos. O povo local já não gostava deles. E se tratasse de impostos, então, cobrança de impostos, aí mesmo é que havia falcatrua, vamos dizer assim, como há até hoje. Como há até hoje. Não pense que a política é uma santidade, não. Deveria ser uma seriedade. Mas não vamos entrar nessa área. As pessoas que trabalhavam cobrando impostos tinham a infeliz oportunidade de roubar alguma coisa para eles. E de quem que eles roubavam? Eles roubavam cobrando a mais do povo e ficando com uma parte. Bom, mas isso é outro departamento. E este homem, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. Obviamente ele já devia ter ouvido falar nele. Já corriam as histórias de Jesus, os boatos sobre Jesus, que ele curava, que ele salvava, que ele perdoava, que ele abençoava. E Zaqueu, como um ser humano normal, queria entender isso. Só que Zaqueu era de pequena estatura. Para ficar registrado assim na palavra de Deus, eu acredito que fosse um homem aí de 1,5 m, entre 1,5 m e 1,60 m no máximo, e obviamente no meio de uma multidão ele tinha dificuldade de olhar. E olha o que ele fez. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. As pessoas precisam fazer sacrifícios para conhecer Jesus. Essa é a primeira lição que nós tiramos aqui. Conhecer Jesus de verdade não é apenas ficar olhando ele passar de longe. Não é ouvindo falar, minha tia da igreja, ela fala de Jesus. Sim, vá agora à igreja e conheça melhor. Saiba melhor sobre Jesus, ouça. Quando for numa igreja, vá para ouvir o que é pregado, o que é cantado. Infelizmente, hoje, muitas igrejas não pregam a verdade, nem cantam a verdade. Aliás, música evangélica tem mais demagogia de história para boi dormir, mas hinos verdadeiros, aqueles que louvam e engrandecem a Deus, esses fazem tocar os nossos corações. São verdadeiras mensagens. Mas as pessoas precisam fazer um certo sacrifício. Domingo de manhã eu tenho meu futebolzinho. Deixa o futebolzinho para outra hora, para outro dia. Não é pecado gostar de futebol em absoluto, mas é pecado trocar o futebol pela igreja. Aí é pecado. Dia de culto, domingo é dia do Senhor. Nós passamos a semana toda trabalhando, correndo atrás de um pagamento e fazendo das tripas coração para alimentar a família, para vencer na vida, etc, etc. Domingo é para você descansar. Domingo é para você repousar do trabalho. Não é para dormir também, não. Dormir é de noite. É para você repousar do trabalho e ir à casa do Senhor. Que isto já é o sacrifício que agrada a Deus. Podem compreender isso? É o culto racional. Você precisa ir à casa do Senhor sabendo que está indo adorar ao verdadeiro Deus, louvá-lo, bendizê-lo, com as suas ofertas colaborar com o sustento da igreja, se for o caso,
Claro que você não está obrigado a nada, mas é fazendo essas coisas que você cresce diante de Deus. É aí que você junta tesouros nos céus e abençoa a sua própria vida. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, visto que ele era de pequena estatura. Então, preste atenção, correndo adiante, subiu num sicômoro. Sicômoro, muita gente não sabe, é o nome técnico de uma árvore chamada figueira brava. Ela dá um fiozinho miudinho, mirradinho, que só os pássaros comem, e a casca da árvore, os troncos da árvore, contém espinhos. São cheios de espinhos. Você passa a mão assim, são cheios de espinhos. Um espinho do mesmo feitio do espinho da rosa, por exemplo, mas não tão pontiagudo, porque são maiores e por serem maiores ferem menos, mas é ruim de se agarrar naquilo. Olha na árvore que ele subiu, olha que árvore. Eu por acaso, já vi pessoalmente um sicômoro, quando eu estudava, quando eu era menino novo, que estudava no primário, na escola que eu estudava, tinha um sicômoro. Tinha várias plantas, vamos dizer assim, exóticas. Tinha um sicômoro, tinha uma paineira, foi aí que eu conheci a paineira. Tinha um saputi, que aqui no Rio de Janeiro não tem, mas lá tinha o pé de saputi. Tinha muitas árvores exóticas que a dona da escola trazia, plantava para as crianças conhecerem, veja bem. E é uma árvore difícil de subir. É forte, é frondosa, mas tem esses espinhos. Mas ele subiu, ele disse: Zaqueu chegou, então correndo adiante subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. E passou. Ficou lá pendurado naqueles galhos, até que quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, eu não sei se você sabe, mas Jesus está sempre olhando por nós. Ele nos ama tanto que mesmo que chamem a gente disso ou daquilo, que achem que nós somos errados ou que não somos errados, que acham o que quiserem de achar da gente, não faz diferença nenhuma para o que Deus acha. E Jesus passou por ali e olhou para ele lá em cima. Ele nos busca em qualquer lugar. Sabe por que ele nos busca? Porque ele quer nos salvar. A maior alegria de Cristo, a maior satisfação de Cristo, o cumprimento da sua vontade é a salvação da nossa alma. Você não sabe o prazer que Cristo tem de salvar você, de salvar a mim, de salvar a qualquer outra pessoa. É a alegria dele, é o prazer dele, é a salvação das nossas almas. Então, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar em sua casa. Olha que privilégio santo. Jesus quer ficar na sua casa. Ah, que prazer, que alegria. Ter Jesus na nossa casa é habitar com Deus aqui na terra. Mas como é que ele fica na nossa casa, pastor? Hoje, ele fica na nossa casa se ele estiver em nós e nós nele. Essa é a verdade maior. Ele está na sua casa, ele não está nos tijolos, ele está em você. Nós somos a moradia do Espírito de Deus. E quando Jesus quer salvar alguém, quando ele salva alguém, ele passa a habitar naquela pessoa e, consequentemente, está na tua casa. E aí começam a haver mudanças em você, consequentemente na tua casa. E quando fala na casa aqui, também não está falando da residência propriamente dita, mas da tua família, do teu lar. Que beleza é ter Cristo no nosso lar. E Jesus fez isso. Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Ó, que alegria! Zaqueu desceu depressa
e o recebeu com alegria. Faço ideia a satisfação de Zaqueu quando viu aquele homem tão falado, tão comentado, tão desejado, chegar na sua casa. Mas tem sempre os do contra, não tem? Tem sempre aquele que diz, poxa, você agora não toma mais uma cervejinha com a gente, poxa, você agora não vai mais no futebol com a gente, você isso, aquilo. Não que você estivesse fazendo alguma coisa tão errada assim, mas é porque é as companhias que desvirtuam a gente. Pessoas que não receberam Jesus Cristo na sua casa, ou seja, no seu ser, não merecem a nossa consideração nesse sentido de amizade íntima. Não devemos ficar inimigos deles, pelo contrário. Se pudermos e tivermos a oportunidade de falar Jesus para eles, muito bem. Mas os hábitos são outros. Porque quando você recebe Jesus na sua casa, você muda de hábitos. Você agora quer mostrar a casa de um filho de Deus. Você agora quer mostrar que você é temente a Deus. E sabe como é que se mostra ser temente a Deus? É sendo temente a Deus, é assim que se mostra. É o temor do Senhor. Então veja bem, Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Veja bem, Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. O que muita gente não compreende é que todo ser humano é pecador, assim como todo peixe sabe nadar. Mesma coisa. Todo peixe vive na água, por isso ele é um peixe. Agora veja bem, nós somos pecadores arrependidos, porque quando conhecemos a Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados. Agora, como é que isso acontece? Acontece quando Cristo passa a habitar em nós, ou seja, a habitar na nossa casa. É por isso que acontece a mudança de vida. E olha, veja bem aqui o exemplo no caso de Zaqueu. Dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse, Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. Olha a mudança aí. Olha a mudança aí. Um homem que era tido como roubador, vamos dizer assim, que roubava nos impostos, que tirava do povo alguma coisa para ele. Olha como ele coloca agora a coisa. Vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Olha que mudança, olha o que Cristo faz no nosso coração. E não é só com relação à desonestidade, porque eu creio que muitos de nós, provavelmente pela educação e cultura e etc., talvez não fôssemos roubadores, mas não éramos santos. Não éramos santos. Mas agora que conhecemos a Cristo, o nosso desejo é ser puro. O nosso desejo é ser santo. O nosso desejo é abençoar. Sabe por que o nosso desejo é abençoar? Porque nós fomos abençoados. Somos como aquela caixa d'água que recebeu água pela tubulação da SEDAI e agora distribui para as torneiras. Olha que coisa maravilhosa. E quanto mais a água corre da caixa para as torneiras, mais vem da SEDAI para dentro da caixa. Podem compreender isso? Louvado seja Deus por isso. Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus, observando isso, disse,
hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Ou seja, hoje foi salvo alguém nesta casa que entendeu a fé de Abraão, reconhece a fé de Abraão, está agindo por fé. Ele crê na verdade, ele crê em Jesus. E quando cremos em Jesus, passamos a viver pela fé. E é isso que nos destaca. E é isso que faz a diferença. O cristão não vive às turras com o mundo. O cristão não vive fazendo espatafúrdias. Ele simplesmente tem paz, tem tranquilidade, porque ele vive por fé. Ah, mas o mundo caiu. Sim, o mundo caiu, mas eu já não sou mais deste mundo. O mundo caiu, eu sou para encontrar com Cristo. A certeza da salvação, a certeza do perdão se dá justamente quando esta mudança ocorre em nós. Ah, outrora eu não era assim, não era mesmo não, mas agora sou. A alegria da salvação, o primeiro encontro com Deus, o primeiro amor. A palavra de Deus diz, busca o teu primeiro amor. Porque há muitas pessoas que, pelas tristezas e mágoas do mundo, já perdeu o primeiro amor. Mas volte ao primeiro amor. Aquela alegria de quando conheceu a Cristo como Senhor e Salvador. Veja a alegria deste homem. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Ou seja, porque também este agora adotou a fé de Abraão. Ele quer viver pela fé. Ele é um homem de Deus. E você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, eu sei que você também já teve mudanças na sua vida. Mas quem sabe, mais mudanças ainda precisam acontecer. Porque há mudança em tudo. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas passaram. Os amigos velhos não querem mais nada conosco. Os amigos antigos, não é velhos em idade. Os amigos de copo, os amigos de molecagens, os amigos do que não presta, esses não querem mais conosco, não querem mais nada. Não faz mal. Novos amigos. E agora não apenas amigos, mas irmãos, que é melhor do que amigos. Pode compreender isso? Ainda tem Jesus, que é o melhor amigo e é o irmão nosso mais velho. É o primeiro que ressuscitou para subir aos céus. É o primogênito dentre os mortos. E ele vem nos buscar. Assim como ele veio a primeira vez para nos salvar, entregando a sua vida na cruz, ele agora vem para nos buscar, para nos levar aos céus. Deseje isso, busque isso. Se for necessário subir no espinheiro, suba para ver Jesus. É difícil. Ah, pastor, mas e na igreja, domingo, logo domingo tinha praia. A praia não vai sair dali. Deixe a praia lá para o tempo oportuno. Não é pecado ir na praia, claro que não. Foi criado por Deus para o nosso deleite mesmo. Mas vá no tempo oportuno. Vá à casa do Senhor e deixe Cristo habitar na sua casa. E que Deus te abençoe. Façamos agora uma oração para encerrar. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse texto que me deste e pela palavra abençoadora que os teus filhos estão recebendo. Senhor, abençoa cada um de igual modo. Aqueles que já te conhecem, Senhor, fortifica a sua fé. Alimenta os teus filhinhos na tua palavra. Que eles se sintam radiantes por saberem que estão no caminho certo. E aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, possam te receber. Obviamente recebendo a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. E que tudo seja para o louvor da tua glória. E que a graça de Deus, a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus,
e a comunhão com seu Espírito esteja sobre você nesta hora e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.